Olá, oitavo ano! Eu sou o professor Joel e estamos aqui para mais uma aula de ciências. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre infecções por protozoários. Comigo está aqui o professor Magno para fazer as interações. Oi, galera, tudo bem? Vamos chamar aí um chat em alguns momentos com a sua participação. Então, inicialmente, já gostaria de avisar vocês aí que as participações de vocês têm sido muito bacanas e tudo mais, que a gente continue, né, com essa participação e fazer aí as boas-vindas aos alunos, aos professores, ao público aí que está nos assistindo, às vezes aos pais, os tios e tudo mais. Vamos ter aí uma boa aula sobre protozoários, né, professor Joel? Isso aí! Então, a gente vem dando algumas aulas aí, falando sobre diferentes infecções. E a gente vai ter aí, pelo menos, aí, além desta aula, mais duas, tá? Para falar sobre todos os seres vivos aí que podem nos atacar. Porque infecção, basicamente, é isso, né? E aí a gente vai falar um pouquinho das infecções sexualmente transmissíveis também. E aproveitar, né, intrinsecamente, aí a gente vai aprendendo um pouquinho sobre os diferentes grupos de seres vivos. Então a gente já falou um pouquinho de bactéria, a gente já falou um pouquinho de vírus, né, e agora a gente vai falar um pouquinho de protozoário. Bom, vamos para a parte mais burocrática aí, né, falar um pouquinho aí das habilidades que nós vamos trabalhar hoje. Tá? Então nós vamos trabalhar a 10 do oitavo ano, que é identificar sintomas, modos de transmissão, tratamento das principais infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, incluindo HIV/AIDS, e discutir e argumentar sobre a importância das estratégias e métodos de prevenção como promoção do autocuidado e como uma questão de saúde pública. E também a habilidade 19 do oitavo ano, reconhecer a importância da prevenção no contexto da saúde sexual e reprodutiva para identificar e propor atitudes de autocuidado e respeito a si e ao outro. Muito bem, então essa aí é a ideia do que a gente vai fazer hoje. E como que a gente vai fazer isso? Sempre, né, trabalhando com o nosso caderninho, tá bom? Refletindo aí o que está sendo trazido, resolver as atividades, interagir no chat com o professor Magno e buscar informações sempre que necessário. Tá ok? O objetivo hoje, específico, né, a gente já está falando aí dos objetivos gerais que estão ligados às infecções sexualmente transmissíveis, mas o específico de hoje é conhecer o que é uma infecção por protozoário e discutir como se prevenir. Tá ok? Muito bem. Então, antes da gente começar, né, lembra, eu já dei aula sobre vírus, já dei aula sobre bactéria, né, já falamos aí até sobre drogas, a gente falou um pouquinho, né, falou sobre gravidez na adolescência, falou um monte de coisa. Mas eu citei os protozoários de forma assim meio por cima, né? Eu quero saber se alguém aí já sabe me dizer o que é um protozoário. Tá? Eu vou deixar 2 minutinhos aí no chat para você dizer para mim aí, então, o que é um protozoário, tá bom?
Acho que a sua contribuição vai ser sensacional, viu, professor Ed? Que tem muita gente que, não sei, esqueci e tal. Beleza. Agora, alguns, é claro, responderam aqui, como sempre. O Guilherme escreveu verme. O Lucas ficou meio na dúvida, seria uma bactéria? Será? O Fernando escreveu tipo de verme. O Natan escreveu que é um parasita. Parasita, oba. Parasita faz eu lembrar aqui um filme lá. Larissa escreveu é uma bactéria, também ficou um pouco na dúvida. Então, né? tá vendo? E algumas críticas a um aplicativo aqui, que eu não vou citar o nome. Não sei por que está aqui no chat, mas enfim. Yasmin, Igor, Ellen, Luísa escreveram verme, professor. Ok. Falando sobre a crítica, né? Toda crítica é bem-vinda desde que seja construtiva, né? Se for para construir Não, alguma a crítica foi a um aplicativo, não era o nosso, não. É tá um bom. aplicativo aqui, começa com tique. Tá bom. Aí tem uns professores aqui que estão saudando aqui. Opa. E o Eduardo escreveu: protozoário, né? É um animal que nos infecta. Muito bem. Então, meus queridos, é assim, ó. Talvez por causa do zoário, né? Zoô significa mesmo animal em grego, né? Daí que vem a palavra zoológico, né? Quer dizer lugar onde se estuda animais. Entretanto, proto quer dizer antes. Então, se a gente lembrar que a gente, na ciência, biologia, se estuda os seres vivos a partir de uma ideia de evolução, então o animal seria, entre aspas, não é isso, tá? Mas seria como se fosse mais bem evoluído, porque ele é mais complexo, e o protozoário seria aquele ser vivo que veio antes do animal. Daí proto, tá bom? Antes, tudo bem? Mas o que vem a ser um protozoário? Tá? Então vamos colocar a imagenzinha aí para a gente relembrar, né? Ó, você tem lá o vírus, que ele é muito pequenininho, né? Centenas, às vezes, de vezes menor do que uma bactéria. Aí você tem a bactéria, que alguns falaram aí, né? Que é centenas de vezes que uma célula eucarionte. O protozoário ele já vai ser formado por uma célula eucarionte, só que ele vai ser unicelular, vai ser a célula sozinha, tá bom? Então pode voltar para mim aqui. Então, ó, ele não é uma bactéria, mas ele também não é um verme, porque o verme já é um animal. Tá, vai estar no reino animal e a gente vai tratar dele daqui a algumas aulas. Antes eu ainda vou falar de fungo, antes de eu falar do protozoário, tá bom? Então vocês viram, a gente começou com vírus, falou de bactéria e agora a gente está falando de protozoário. Quem é o protozoário? Ele vai estar num reino chamado protista, tá? E ele vai ser um ser unicelular, ou seja, ele vai ser formado por uma célula somente, mas ele pode também causar doenças, tá bom? Então, só para a gente recordar o que é uma célula eucarionte. Aí tem uma figurinha também, ó. A célula eucarionte ela vai ser mais complexa. Lembra que a gente viu a célula procarionte? Ela não tinha nem núcleo, que era a célula das bactérias. Né? No caso aí do protozoário, ele vai ser formado por célula eucarionte. Então, ele já vai ter uma membrana que envolve o núcleo, que a gente chama essa membrana de carioteca, tá bom? E aí ele já vai ter essas outras organelas aí mais complexas. Organela seria meio que diminutivo de órgão. Então ele já tem várias estruturas para ter várias reações aí que a gente chama de metabolismo, né? Sempre que a gente fala de reações que acontecem num ser vivo, a gente chama de metabolismo. Então essa célula ela já vai ter metabolismos mais complexos, tá bom? Pode voltar para mim, por favor. Então, basicamente, o protozoário ele já é formado por uma célula eucarionte, essa célula já é mais complexa, mas ele é ainda unicelular. E olha só que interessante, ele vai depender de outros seres vivos, ele vai se alimentar de outros seres vivos. Tá? Enquanto que ele vai ter no mesmo grupo dele lá, ele vai ter um outro grupo que é o grupo das algas, que essas já fazem fotossíntese, que a gente não vai falar delas agora. Tá bom? Professor, posso deixar aqui só um abraço para o professor Deve. Carlos José, que está aqui com a gente, ó, está com os alunos ali também, dando aquela orientação, orientando aí os seus alunos. E o Luiz Henrique, que escreveu aqui que os protozoários são organismos unicelulares, eucarióticos e tal, e deu até alguns exemplos, tá? De Pode dar um exemplo aí. Aí ele deu como exemplo a amebíase, que foi referendada pelo professor Carlos José, tá? Leishmaniose, doença de Chagas, malária. Olha. E
toxoplasmose, olha Não, só. beleza, então eu vou embora. Já deu minha aula, tchau, gente. Gente, perfeito, obrigado, viu? É isso mesmo, tá bom? Perfeito, maravilhoso. Eu nem vou dar tantos exemplos quanto ele deu. Eu escolhi um ou outro, né, por causa do nosso tempo, e depois eu preciso falar da infecção sexualmente transmissível, que é causada por protozoário também. Eu escolhi uma também. Tá? É só para vocês entenderem que existe, e como o professor fez aqui, junto com os educandos dele lá, vocês podem aprofundar, tá bom? Vocês podem aprofundar o assunto. A ideia aqui nossa é mesmo dar um norte, né? Tá ok? Então, ó, vamos dar uma olhada aí nos tipos principais aí de protozoários. Quando a gente fala de vida, é complicado a gente colocar um limite. Então, você tem aí ó, a ameba, que é o primeiro que está no cantinho aí, tá bom? Depois você vai ter o Paramecium, né? Que ele é um ciliado, tá? Ou seja, se você olhar na beirinha aí da figura, parece ter um monte de cílio, igual o olho. É a estrutura que ele usa para se locomover, tá bom? E depois você vai ter ali um flagelado, né? Que e por último, você vai ter embaixo ali o cara que transmite a malária, que ele é um plasmodium, né? Que é um tipo que não tem nenhuma estrutura de locomoção, tá bom? Então ele entra na corrente sanguínea e vai ser empurrado pela corrente sanguínea. Tá? Então, mas existem outros tipos, mas a gente está usando esses 4 aí para vocês verem como pode ser complexo, né? Então, o primeiro que eu mostrei lá, que é a ameba, né, ela vai emitir uma coisa que a gente chama de pseudópode. Olha que palavrão, né? Então, lá em grego, pseudo quer dizer falso e pode, pé. Então, ela tem pés falsos, tá? Que ela vai emitir para poder se locomover. Ela começa a se arrastar igual uma gota d'água, mais ou menos. E aí, quando ela quer, por exemplo, se alimentar de alguma coisa, o que ela vai fazer? Ela vai englobar essa coisa. Tá? E a ameba, por exemplo, deram um exemplo para a gente aí, que é a questão da amebíase, que é uma doença que pode afetar o seu sistema digestório, vai causar diarreia, etc. e tal, e vai deixar você muito indisposto. Então, durante muito tempo, usava-se até de forma pejorativa essa história da ameba, né? Porque a pessoa, quando está com amebíase, ela tende a ficar bem indisposta, tal, e aí chamava-se os preguiçosos dessa forma, né? Ainda bem que parou com isso, tá? Mas é a referência por causa do sintoma da doença, tá bom? Bom, então assim, acho que dá para a gente perguntar para vocês se vocês já ouviram falar, eu falei um pouquinho aí da ameba, vocês já ouviram falar num processo chamado fagocitose? Eu vou dar um spoilerzinho, tá? Fago quer dizer comer, tá bom? Fago basicamente quer dizer comer. E aí eu quero que vocês tentem me dizer o que é fagocitose. Citos normalmente está ligado à célula, né? Tá bom? Citologia é o estudo da célula. O que será que essa palavra significa? Fagocitose. Eu vou dar aí 2 minutinhos para você tentar dizer para mim o que é isso.
Professor, tenho várias contribuições aqui, algumas negacionistas, tipo, não sei, tem algumas interrogatórias, tipo, comedor de célula, como a Camila escreveu. É uma possibilidade. Né? Eu dei um Tem spoiler mais ou menos. então, Né? e tem essas interpretativas, entendeu? Sim. Tem as interpretativas que seria a Raquel, célula que se alimenta, comer as células, tem a Stephanie também, que é a da dúvida, que ele come as células, e tem a resposta completa, que é do Diogo Diniz, que é: fagocitose é o processo pelo qual uma célula usa sua membrana plasmática para englobar partículas grandes, dando origem a um compartilhamento interno chamado fagossoma. Nos sistemas imunológicos de organismos multicelulares, a fagocitose é um dos principais mecanismos usados para remover patógenos e restos celulares. Nossa Senhora. Essa é a completa. Muito Agora, bem. tem as engraçadas, que é, por exemplo, a célula carnívora. Não tá tão errado assim não. Mas Perdi aqui. Aqui são muitas respostas, aí mas escreveram isso. Eu vou tentar encontrar aqui. Foi engraçada essa, né? Célula carnívora. E o comedor de célula aqui, a grande maioria escreveu comedor de célula. Legal. Gente, então assim, quem foi o colega que deu a resposta bem completa aí? Peraí, professor. Foi professor ou foi aluno? Não, a Sabrina também deu uma resposta, eu não li aqui, a Sabrina deu a resposta completa, tem vários, né? Essa que eu li aqui, eu acho que é tem a Proluciane, também deu a resposta completa. Eu me perdi aqui. Qual é? Pessoal, eu englobei em algumas categorias. Gente, então assim, eu vou comentar essa resposta completa, porque assim, trouxe alguns termos que eu acho que para alguns vai ser difícil entender, então a gente já aproveita e já dá a aula e já explica, e depois eu trouxe uma figurinha para vocês entenderem melhor, tá bom? Mas o que foi falado ali naquela resposta completa é o seguinte, que os seres pluricelulares como nós, a gente tem no nosso sistema de defesa, no nosso sistema imunológico, uma célula chamada macrófago. Então, tudo que vai invadir nosso corpo, ela faz o quê? Ela engloba essas coisas estranhas e destrói, tá? Usando esse processo de fagocitose. As amebas fazem isso para se alimentar. Elas vão emitir pseudópodes e vão rodear a coisa que elas acham que é um alimento, tá? E se for um alimento, elas vão englobar, formando o fagossoma lá que foi falado muito bem na resposta, tá? Então, basicamente é isso. Mas como que isso acontece na prática? Coloca aí para mim, por favor, o slide. Aí, o que acontece? Você tem aí um círculo que está representando a célula e o triângulozinho está representando uma partícula a ser englobada pela célula. Tá? Então isso acontece no seu sistema imunitário e também acontece quando algumas células vão se alimentar. Olha só que interessante, é como se ela estivesse emitindo o pseudópode, tá bom? E aí ela vai englobar. Tá? Se for importante para ela, se isso for servir como alimento, isso aqui ela vai acabar digerindo tal. No caso do nosso corpo, ela vai manter isso aí aprisionado e vai destruir. Tá bom? Então, isso que é fagocitose. Tá vendo como às vezes a gente tem que fazer um texto complexo para poder falar de uma coisa que nem é tão complexa assim? Por isso que às vezes é importante, né, a figurinha. Gente, eu faço a figurinha de uma forma bem simples, né? Depois o professor Magno gosta até de deixar mais bonitinha, tal, porque ele é bem mais caprichoso do que eu, mas eu sempre penso quando eu estou lá na sala de aula com o giz, né? Com giz e com a lousa, e aí às vezes dá para a gente fazer uma figurinha simples assim e explicar, né? E a pessoa entende. Tá? É lógico que quem tem o dom e o talento, né? Aí capricha, tá bom? Pois bem, dito tudo isto, eu espero que tenha ficado claro o que é fagocitose. Se não ficou, quando abrir o chat, fala lá que a gente repete, tá? Não tem problema não. Bom, agora a gente vai entrar então no assunto da aula propriamente dito. A gente falou um pouquinho o que é protozoário, mostrou alguns tipos de protozoário e mostrou agora até o que é a fagocitose, não foi? Agora eu quero que você diga para mim o seguinte, se você conhece alguma doença que é causada por protozoário. Já teve gente até que participou e já falou de algumas doenças, tá? Mas eu quero saber de vocês, cite pelo menos uma doença causada por protozoário. 2 minutos, tá bom?
Olha, a Ana Clara, ela arriscou toxoplasmose, professor. Ok. Então, a toxoplasmose, não, Agora, toxoplasmose. malária né, professor? A Malária grande é. maioria vieram na malária, que é malária. Toxoplasma gondii. Sofia, tem a Ellen também, o Adriel. Doença de Chagas, ó. Sim, A Julie. Trypanosoma cruzi. Malária. Tem alguém aqui que escreveu malária e Malaísa. Beatriz. Beatriz mandou malária. Assim você me derruba. Ó, professor, uma legal para a gente comentar. O Samuel mandou pano branco. Então, pano branco, na verdade, ele é causado por um fungo. E assim, até onde eu já ouvi falar, né, eu acho que foi até uma questão de um dermatologista explicando, é um fungo que a gente tem naturalmente na nossa cabeça. Eu vou falar de fungo numa outra aula, mas é um fungo que naturalmente a gente tem no couro cabeludo e ele até ajuda a gente. O problema é que às vezes ele se reproduz em excesso e cai para os ombros. E aí ele ataca os melanócitos, que são as células do nosso corpo que produzem melanina. Tem gente que acha que vai na praia e pega pano branco na praia. Não é. Ela já está com pano branco. E aí quando ela toma sol, as manchas aparecem. Porque a célula da pele não consegue produzir a coloração que ela gostaria, que é o bronzeamento. Então é por isso, normalmente não é na praia que ela pega, ela já está com o fungo, mas é só na praia que ela vai perceber que está com esse fungo. Por isso que é boa a informação, né, professor? Ó, Isabelle escreveu candidíase aqui, professor. Sim, Cândida... Não, cândida é um fungo também. Candidíase. É fungo, né? Também. É fungo. É fungo. Pode ser evitada aí Agora usando... a toxoplasmose eu fiquei na dúvida, viu? Ana Carolina escreveu toxoplasmose. Eu não me recordo mesmo. Gente, se alguém souber aí, quando abrir o chat de novo, pode confirmar para mim aí, porque a toxoplasmose eu não lembro mesmo. Ó, o Samuel, vamos ajudar o Samuel aqui, professor? Ó, o Samuel escreveu assim, protozoários são seres unicelulares que transmitem doenças, é isso? Nem todos. Gente, a gente está falando aqui dos que causam doença. Tá, mas todos os seres vivos que tem na natureza, eles estão aí vivendo a vida deles. Alguns, para sobreviver, nos atacam. E é desses que a gente está falando. Mas tem muito protozoário aí de vida livre, tá? Que vive na água doce, etc e tal, tá bom? Eu não sei se eu tinha falado, o Vitor Galdino aqui escreveu doença de Chagas, não sei se eu já tinha lido aqui alguma. Vou falar um pouquinho agora, dela. Será que dá, professor? O Cauã está fazendo um pedido aqui. Sim, dá para a gente mostrar a célula fagocitando de novo lá, fagocitose? Dá. Oxe. Cauã, pera um pouquinho, ó. Aí, dá para dar uma explicação rapidinho, professor, para o Cauã? Ok, dá. Coloca para mim, por favor, aí o slide. Isso. Então, ó, a fagocitose é o seguinte. A célula, tá vendo? Ó, imagina que esse triângulozinho que está aí, ele é um alimento, tá? Ou alguma coisa que está atacando o seu corpo. E a elipse aí, essa parte mais circular aí, seria a célula. Ó, ela começa a modificar o formato dela, tá vendo? Para ela abraçar aquela coisa ali que pode ser uma coisa que está atacando seu corpo, pode ser um alimento para ela, tá bom? Isso que é fagocitose. Ela fagocita. E aí, se for importante para ela, ela vai ingerir aquilo, vai começar a fazer parte dela, ela vai utilizar para produzir energia, etc. Se for uma célula de proteção do nosso corpo, ela vai destruir para aquilo não atacar o nosso corpo. Tá Obrigado, bom? professor. A professora Suzete tinha pedido também, o Guilherme também aqui tinha pedido. Eu espero que agora a gente tenha conseguido colaborar aí com vocês, tá bom? Opa! Eu acho que... a Heloísa ficou preocupada que esse senhor professor tinha caído. Não, ele não caiu. Ele quase. Ele só ficou um pouco perplexo com a dupla aqui. Mas quase, viu? No dia que eu cair, vocês vão saber que eu sou o primeiro a rir das minhas palhaçadas. E não falta muito pra gente cair aqui, porque aqui é pequeno, dá a impressão que é grande, mas aqui é pequeno. Ó, tem leishmaniose também, viu, professor? Sim, tá leishmaniose. Também é causada por um protozoário. Muito bem. Agora é o seguinte, meus queridos, então vocês falaram de muitas, eu separei uma ou duas para comentar, e depois, se alguém souber, né, sobre a toxoplasma, né, toxoplasmose, eu lembro que é o toxoplasma gondii, mas eu não lembro se é um protozoário, tá bom? A Procate... Opa, já estão me dando aqui que é sim. Então, beleza, obrigado aí. A Procate escreveu que, pelo visto, nos ajudou aqui pelo chat perfeito. também. Obrigado, gente. Que aqui é assim, né? Graças a Deus ninguém sabe tudo, mas a gente está aí, né? Gente, ó, é assim, doença de Chagas, eu fiz aí um slidezinho, ó, mostrando ao microscópio como que é o protozoário, tá? Que é o
Toxoplasma gondii, perdão, que é o Trypanosoma cruzi, tá vendo? Falaram da toxoplasmose, agora eu fiquei... O Trypanosoma cruzi, tá lá bonitinho, e do lado tem um inseto que a gente fala que é um triatomídeo, que normalmente o pessoal chama de barbeiro, tá bom? Ele é um triatomídeo, ele lembra um pouquinho um pulgão, né? Então, como é que funciona essa história da doença de Chagas? Tá? Se quiser voltar para mim aqui, ela funciona mais ou menos assim. Tá? Esse inseto ele é chamado de barbeiro porque as pessoas, né, pelo menos é a história que se conta aí na literatura, as pessoas têm a mania de deitar e deixar somente a parte da cabeça para o lado de fora, quando vai dormir, né? Se enrola na coberta, e aí esse animal ele é um hematófago. O que é isso? Fagos, lembra que é comer? Eu acabei de falar da fagocidose. Fagos é comer. Hemato é sangue. Então é um animal que se alimenta de sangue, hematófago. E aí ele vai lá se alimentar do sangue. Então o que ele faz? Ele suga o sangue normalmente na região aqui do rosto. Daí que vem o apelido de barbeiro, né? Porque na região da barba, tá bom? Só que quando ele vai sugar o sangue, muitas vezes ele defeca, tá? Ele deixa fezes ali. Que, gente, não é nojento, é uma coisa que você nem percebe, é microscópico, é pequeno. Só que se ele estiver com o protozoário, o que vai acontecer? Esse protozoário vai sair nas fezes. E aí, quando a pessoa se coça, ela acaba empurrando o protozoário para dentro da corrente sanguínea. Tá? E é assim uma das formas de pegar o Trypanosoma cruzi. Outra forma que foi difundida aí, alguns alimentos que são feitos na hora, tipo açaí, tipo caldo de cana, que, gente, isso acontece sempre? Não, aconteceu isoladamente, do barbeiro ser espremido junto com o negócio lá e contaminar o suco. E aí a pessoa ingeriu o suco e adquiriu de forma muito grave essa doença. Tá? Pessoas morreram assim em questão de semanas, coisa que não é normal na doença de Chagas. Tem gente que vive com doença de Chagas com Trypanosoma cruzi, vive por muitos anos e morre de outra coisa. Tá? Mas sim, esse protozoário ele pode se alojar em algumas partes do organismo e pode se tornar uma doença bem grave. Tá? Mas muita gente no Brasil tem, até por causa ligada a condições de moradia precária, que a gente sabe que o nosso Brasil aí, ele é muito imenso e tem diferentes situações sociais. Então, normalmente, moradias mais precárias, esse barbeiro aí, que é o triatomídeo, ele tende a se alojar em frestas, por exemplo, casas feitas de pau a pique. Para quem não sabe, casas feitas de pau a pique normalmente são madeira presa com barro, com lama. Tá bom? E aí, nas frestas, esse barbeiro acaba morando ali. Tá bom? Então, está muito ligado, principalmente, a essas casas bem interioranas, de zona rural, né? Tá bom? Mas isso não quer dizer que só quem mora nessas casas que corre esse risco, mas é um risco maior, pelo menos até onde se sabe. Tá bom? Muito bem. A outra doença é a malária. Olha, vamos dar uma olhadinha aí. Isso, que alguém já falou aí, né? Então a malária, se eu não me engano, eu fiz até um slidezinho depois aí com os principais sintomas. Mas você vai ter esse mosquito que é o Anopheles, tá? É um anofilídeo. E ele também, da mesma forma, ele é um hematófago. Normalmente nos mosquitos, só a fêmea que é hematófago, tá? E por que isso? Para maturar os ovos dela, ela precisa de sangue. Tá bom? Então, normalmente, nos mosquitos é só a fêmea. O macho normalmente vai se alimentar de seiva, de planta. E a fêmea vai precisar, para amadurecer os ovos, ela precisa de sugar o sangue. E aí, o que acontece? O mosquito, quando ele vai... Por que o mosquito te contamina? Ele tem uma enzima, né? O mosquito ele vai ter uma enzima na saliva dele que vai dar uma diluída no sangue. Então, ele injeta... né, a gente chama de probóscide, ele injeta lá a ferramenta dele para sugar o sangue e ele dá uma cuspidinha antes de sugar. Essa cuspidinha é para poder liberar o sangue. E nesta hora, tá, é lógico que o termo correto não é cuspidinha, tal, mas aqui a gente está falando para o 8º ano. Né? E aí o que acontece? Quando ele dá essa cuspidinha,
Se ele está contaminado com algum vírus, ou no caso aqui com um protozoário, ele libera esse protozoário para dentro da corrente sanguínea. Tá? E via de regra, esses seres vivos que causam doença na gente não vão causar doença no mosquito. Tá? É uma curiosidade aí. Tá bom? Normalmente a gente é que vai ser infectado. Bom, quais são aí os principais sintomas da malária? Aí a gente tem então aí um slidezinho. Tá vendo? Ó, pode ter dor de cabeça, né? Febre, falta de apetite, cansaço, dor nas costas, tá bom? Tremor, suor, palidez, tosse seca, né? Então, vai variar de pessoa para pessoa, né? E a malária, ela tem esse problema que você pode pegar ela várias vezes, tá bom? Existem alguns estudos, né? Inclusive a famosa cloroquina, ela foi desenvolvida para combater a malária, mas ela tem muito efeito colateral, né? Então a gente tem que ver até onde que vale a pena. E quem que vai ver isso? Eu? Quem que vai ver isso? Sua mãe? Não, é o médico, tá? O cara que estudou para isso. Tá? O cara estudou lá 10 anos para isso, e às vezes ele comete erro. Imagina a gente que não estudou para isso, né? Então a gente tem que deixar na mão de quem entende. Tá ok? Bom, só para você saber aí, ó, malária só tem aqui no Brasil, dá uma olhadinha aí, ó. Então ela tá bem, né, região tropical aí, basicamente. O pessoal que é quente aí na geografia, né, deve ter percebido aí, né, que está mais na região aí próximo dos trópicos. Por que será, né? Gente, olha só que interessante. Ela depende de um inseto para se disseminar. Então, a gente sabe que existe aí uma discussão se o aquecimento global está acontecendo, não está acontecendo, etc. Tal. Gente, esse é um dos problemas do aquecimento global. Tá? O inseto, ele depende da temperatura para ele sobreviver, para ele ficar ativo, né? Ele é um animal que a gente fala que ele é pecilotérmico, ele vive da temperatura do ambiente. Por isso que no calor a gente vê muito animal e no frio a gente não vê muito inseto, etc. e tal. Então, que o inseto é um tipo de animal, né? Então, se você imagina, se a temperatura do planeta crescer muito, gente, há um debate sobre isso, a gente sabe, mas vamos colocar o cenário que, se acontece, está favorecendo insetos, todos, inclusive os que disseminam doenças. Então, lugares onde essas doenças não existiam, podem começar a surgir, e isso já se está vendo em alguns lugares, né? Tá bom? Bom, e aí agora vamos para a perguntinha. Né? Hora do chat aí. Falei de 2 doenças causadas por protozoário, mas que não são ISTs. Eu quero saber se você conhece uma doença, pelo menos, que é uma infecção sexualmente transmissível e que é causada por protozoário. 2 minutinhos, tá? Tem muita gente que colocou HIV, AIDS aqui. Como os primeiros colocaram isso, a gente teve alguns que acompanharam. A Pro Gisele escreveu tricomoníase. Perfeito. Mas muitos acompanharam mesmo essa questão. Aí o Gabriel colocou gonorreia, professor, e o Cauã já colocou conversamos sobre gonorreia, bactéria, né? cancro mole. Também é bactéria. Cauã. Que é a gonorreia, cancro mole. Cauã sim. Então, que o cancro duro Triconomas, Julie. A Julie está participando aí. A sífilis. E só, professor? Muito bem. Então, falaram de vírus, falaram de bactéria e só a professora Gisele, acho que foi na tricomoníase, né? Então, só para saber, olha a carinha aí do protozoário. Não, o Caio também. Teve alguns, eu só tá selecionei alguns, mas teve mais gente que escreveu, sim. Então, tá vendo, ó?
Então, a tricomoníase é causada por esse cara aí, ó, o Trichomonas vaginalis, né? O nome dele já, né? Tá bom? Então, só para você saber aí, vai causar uma irritação, corrimento, etc e tal, e precisa fazer tratamento médico, tá ok? Bom, então, ó, já falamos de fungo, perdão, já falamos de vírus, já falamos de bactéria, hoje estamos falando de protozoário. Eu quero saber, além desses, tá? Eu quero saber de vocês aí, ó. Você pode nos dizer que outro tipo de ser vivo pode causar doença? 1 minuto. Professor, a gente tem várias participações, mas eu vou selecionar aqui por uma questão de tempo que a gente está encerrando. Ó, o rato, como o Pedro, por exemplo, citou aqui, o rato. Tem a pomba, que muitos aqui falaram, inclusive o Gustavo aqui. Os morcegos. Isso. Acho que tá bom, acho que tá bom já. Todos esses aí são vetores, eles não são os causadores das doenças. Eles vão carregar os caras que causam doença. Eu vou falar deles numa aula aí. Talvez na próxima aula eu já fale sobre o pombo e sobre o morcego um pouquinho, tá bom? Então, para casa, ó, você vai aí usar o seu caderno, tá bom? Tá aí, ó, quais são as páginas que nós estamos trabalhando. E existem várias infecções que podem ser transmitidas através do contato íntimo e algumas são causadas por protozoários. A melhor forma de prevenção é usar preservativo. Gente, um abraço. Um abraço, galera. Ó, não esquece de deixar aí o que você achou da aula. É só acessar aí o QR Code ou acessar pelo link, tá bom? Um abraço.